Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho de João e eu quero fazer uma breve introdução. São alguns temas que permeiam esse capítulo, que são Maria ungindo Jesus em Betânia, versos 1 a 11, a entrada triunfal, do 12 a 19, a vinda dos gregos, 20 a 26, Jesus sentindo a aproximação da cruz, versos 27 a 36, a incredulidade do povo e seus líderes, 37 a 43, e o último apelo público de Jesus em favor da fé, dos versos 44 a 50. Essa ceia em Betânia ela foi narrada com certas variações em Mateus e Lucas, e uma complementa a outra. Então vamos começar pelo verso 2. Simão devia sentir-se muito grato por sua cura e as irmãs de Lázaro pela ressurreição de seu irmão. Verso 3. O ato de Maria ungir os pés de Jesus foi um grande sacrifício, pois o seu unguento ou perfume era muito caro. Ela sabia que dentro de pouco tempo terminaria sua oportunidade de expressar sua devoção a Jesus. Então aproveitou a oportunidade que teve. Sua fé no Senhor e sua devoção a Ele oferecem o melhor exemplo do que Deus deseja por parte dos cristãos. Foi por isso que Jesus declarou que aquele gesto de amor seria mencionado onde quer que o Evangelho fosse pregado. É tão lindo ver o coração adorador de Maria, sacrificando ali aquele perfume que era o bem mais valioso que ela tinha e que era muitíssimo valioso. E ela não mediu esforços, não mediu ali o preço, o custo, para ela realmente adorar Jesus e expressar toda a devoção dela, toda a fé, toda a admiração, toda a honra, que ela tinha ali pelo Senhor Jesus. E é tão lindo também ver Ele honrando a vida dela diante daquela atitude que ela teve, onde Ele disse que onde o Evangelho fosse pregado, aquele fato seria contado, e realmente isso se cumpriu. Glória a Deus. Verso 6. João nos revela 2 detalhes da administração interna dos discípulos. Havia um caixa comum para suas necessidades, em que também se reservava uma atenção especial para os pobres, também evidente lá em João 13, 29, e Judas já estava corrompido pelo amor ao dinheiro há muito tempo. A traição de Jesus por 30 moedas de prata não foi uma fraqueza momentânea, mas um passo a mais no apego ao dinheiro. Assim como na comparação do bom pastor e do empregado mercenário, que conta lá em João 10, 13, o apego ao dinheiro é totalmente negativo, estando do lado oposto de Jesus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males e que não é possível servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. E aqui a gente vê um contraste do quanto Jesus era valioso, precioso para Maria de Betânia, e o quanto Jesus nada valia para Judas, que traiu ele em troca de dinheiro. Que triste isso. A gente realmente expressa nas nossas atitudes, nas nossas ações, o quanto Jesus é valioso para a gente. Verso 9. Lázaro tornou-se uma atração para muita gente que vinha vê-lo além de Jesus. Eram pessoas curiosas, mas também solidárias. Então, não apenas Jesus ficou ainda mais famoso através do milagre da ressurreição de Lázaro,
mas o próprio Lázaro, né, que foi alvo desse milagre, também começou a ser uma atração e a ser muito perseguido também pelos religiosos, né, pelos fariseus que estavam sempre presentes ali para perseguir Jesus e aqueles que eram dele. Verso 15. Em vez da marcha militar vitoriosa em cavalos e carros de guerra, essa profecia de Zacarias 9:9 mostra o quanto Jesus era diferente e o seu reino não era de guerra em termos humanos. De fato, é um vitorioso que não inspira medo, mas paz. Lá em Zacarias a gente vê que o profeta Zacarias já havia profetizado muitos anos antes sobre esse fato, quando ele disse: "Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta." Jesus, ele era muito humilde, né? Ele ensinou muito sobre humildade pra gente. Ele se esvaziou da glória do céu, ele se tornou servo de todos. A gente vê que ele não apareceu ali exaltado e glorioso diante do povo de Jerusalém. E se ele quisesse, ele podia fazer isso, porque ele era sim digno de toda a glória, honra, louvor. Mas ele apareceu humilde, montado num jumentinho. Como Jesus ensina pra gente sobre humildade, é impressionante. Verso 23. Jesus fala de sua morte na cruz em termos de glorificação e não de tragédia. Diz aos discípulos que o caminho da frutificação passa pelo sofrimento e morte. Verso 26. A fé em Jesus envolve um compromisso pessoal de segui-lo, guardar os seus ensinos e estar onde ele estiver. Seguir Jesus inclui o negar-se a si mesmo e a tomar a sua cruz. Existe um preço para seguir Jesus verdadeiramente, para ser um discípulo dele que vive a palavra, e vale a pena pagar esse preço. Verso 31. A palavra expulso refere-se ao fato de que, por meio da morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi vencido e tudo que lhe diz respeito, glória a Deus, sua derrota final ocorrerá quando ele for lançado para sempre no lago de fogo, conforme está em Apocalipse 20, verso 10. No tempo presente, Satanás ainda está ativo e é o príncipe desse mundo. Mas um dia ele vai ser derrotado para sempre e não vai mais existir esse mundo, tudo isso aqui vai passar. E aqueles que estiverem com Deus nunca mais estarão sob o domínio do mal e da carne, e o mal será completamente vencido, destruído. Glória a Deus. Verso 32. A graça de Deus não é exclusivista, como se fosse somente para algumas pessoas e outras não. Alguns, no entanto, por causa do seu amor ao pecado, anulam a graça de Deus com próprias decisões e ações. Verso 43. Muita gente, para agradar o próximo e ter sua aprovação, sacrifica sua fé e seus valores, enquanto que deveriam buscar a aprovação de apenas um, que é Deus. Do que adianta a gente agradar as pessoas, ganhar esse mundo aqui e perder a nossa alma? A gente deve viver para agradar a Deus, ainda que as pessoas critiquem, rejeitem, persigam, o que for. A nossa motivação deve estar em agradar, em receber a aprovação unicamente de Deus. Andar de acordo com a palavra dele, esse é o segredo.
versos 47 e 48. Se as palavras de Cristo fossem agora rejeitadas, elas agiriam como juiz no último dia. Suas palavras nunca passariam, e elas nunca passarão. E para encerrar, verso 49. Jesus só dizia aquilo que o Pai lhe deu para falar. Como então poderia ser ele culpado de blasfêmia ou de mentira? Bom, aqui a gente vê que novamente Jesus ele estava sendo perseguido, né? Foi assim até o fim da vida dele, foi se intensificando essa perseguição cada vez mais, e isso está bem presente nos evangelhos. A gente consegue ver isso muito claramente agora estudando, né, o evangelho de João. Mas graças a Deus que ele suportou a afronta, a humilhação, a perseguição, e ele foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e hoje a gente pertence a ele. Bom, gente, então esse foi o estudo de hoje. Eu quero dar um recado importante agora, é que a princípio eu iria continuar o estudo na próxima semana, né? Porque a gente não está tendo aos domingos. Então, quem está ouvindo esses estudos aqui na sequência, a gente está fazendo de segunda a sábado, nos domingos não está tendo. E aí, na segunda, eu voltaria com o capítulo 13. Está muito difícil de conciliar as minhas atividades do trabalho, minhas outras coisas que eu tenho para fazer, e mais todos esses estudos. Então, assim, eu peço para vocês a compreensão e que a gente possa fazer essa pausa de uma semana, e aí, ao invés de retornar nessa segunda, eu retorno no dia 3 de maio com o estudo do dia 13, e aí a gente segue até o fim do estudo direto, indo até o capítulo 21, tá bom? Eu conto com a compreensão de vocês, com a paciência, e às vezes uma pausa, um descanso, ela se faz necessária para a gente também receber mais de Deus, se encher mais e estudar depois com ainda mais afinco do que antes. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, eu espero vocês aqui. Fiquem na paz.